O ano era 2019, as semifinais do Campeonato Paulista ainda eram disputadas em duas partidas. E em abril daquele ano, o Santos finalizou mais de 20 vezes contra nenhum chute no gol do seu adversário, mas foi eliminado nos pênaltis. Naquele dia, o Santos publicou que a bola puniu quem mais gostava dela. 6 anos depois, pela primeira vez, Santos e Corinthians voltam a se enfrentar numa semifinal de Campeonato Paulista. Dessa vez com um novo formato. Jogo único. Quem perder está fora. E se naquele dia o mando de campo do jogo derradeiro era santista, agora a vaga na finalíssima do Campeonato Paulista terá como mandante o Corinthians. Santos e Corinthians se enfrentam amanhã a partir das 18h30, 6h30 da tarde ou da noite, para você que preferir, valendo vaga na final do principal estadual do país. De um lado, um time que vem embalado com uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Do outro, uma equipe que ostenta a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas que vem de um momento de instabilidade, com o seu treinador pressionado, depois de uma derrota cachapante pela pré-Libertadores e com discussões entre jogadores, segundo consta até com cadeirada no vestiário. É dessa forma que as duas equipes chegam para esse jogo. O Santos tem Neymar, o Corinthians tem Memphis Depay. Quem vai sair, quem vai se dar melhor neste confronto? Falaremos sobre isso a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira. E na tarde e noite deste sábado, vamos falar tudo, mas tudo mesmo, sobre Santos e Corinthians, Corinthians em Santos, que se enfrentam na Neoquímica Arena, valendo uma vaga na decisão. Escalações, informações, curiosidades, você confere a partir de agora nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever se for novo por aqui, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, comente o que você espera desse jogo, arrisque um palpite, quanto você acha que terminará essa partida, não esqueça do seu like e, se quiser e puder, vire membro aqui do nosso canal, consulte valores e condições, apoie o produtor de conteúdo independente. Estamos caminhando rumo aos 10 mil inscritos e quando chegarmos a essa marca, uma camisa oficial do Santos pode ser sua, tá certo? Vamos falar então tudo sobre este jogo a partir de agora. O Santos deve manter a sua formação base. Pedro Caixinha teve, aliás, o jogo contra o Corinthians como um ponto de virada do seu trabalho. Depois da derrota para o Corinthians na fase de grupos, 2-1, Pedro Caixinha fixou o Soteldo no time titular, tirou o João Basso, Pituca e Léo Godoy e promoveu as entradas de Gil, JP Sherman e Gabriel Bontempo. O time engrenou, venceu as 4 partidas seguintes, tomou apenas um gol e sonha com a chegada na final. Aliás, desde que todas as vezes que o Neymar disputou um campeonato paulista, o Santos chegou nas finais. O craque do Moicano jogou com a camisa do Santos de 2009 a 2013 o Paulistão. E nessas 5 oportunidades, o Santos chegou na final. Foram 3 títulos conquistados e 2 vice-campeonatos. E para esse jogo, Pedro Caixinha deve manter a base do seu time, aquele time que o santista já decorou. Por outro lado, em razão de problemas de ordem médica e também pensando em mudar algumas coisas, Ramon Dias pode promover algumas mudanças, sobretudo na lateral. Há uma dúvida no meio de campo e também resta saber quem comporá o miolo de zaga, já que o Corinthians tem 5 zagueiros e neste início de temporada nenhum deles se firmou. E algumas informações a título de curiosidade, como chegam Santos e Corinthians para esse jogo decisivo. Bom, o Santos e Corinthians têm 22 gols marcados cada um deles, o que colocam as duas equipes na segunda colocação da lista de melhores ataques da competição. O Palmeiras tem 24 e lidera neste quesito. O Santos também é o terceiro time que mais finaliza, enquanto o Corinthians é o 9º. Mas perceba que a eficácia do Corinthians é maior. Entre todas as equipes do campeonato, o Corinthians é quem mais acerta o gol. São cerca de 5,6 finalizações no gol dos seus adversários. E, aliás, por falar em gol, Gabriel Brazão com 3,8 e Hugo Souza com 3,6 são os goleiros que mais defendem bolas por partidas. Então, apesar da quantidade de finalizações que Santos e Corinthians dão ao longo das partidas, os 2 goleiros são os que mais defendem até o presente momento. E do lado do Santos, o Neymar, que só jogou 7 partidas, já está na lista, já é o primeiro na lista de mais chances criadas, são 5,
e quem mais dá passes decisivos por jogo, são 3 por partida. Em contrapartida, Memphis Depay, o camisa 10 do Corinthians, é o segundo jogador entre todos do Campeonato Paulista que mais acerta o gol, 1,6 finalizações corretas no alvo por partida. Algumas curiosidades e informações para vocês que estão acompanhando esse vídeo. Para passar para as prováveis escalações, eu vou colocar aqui na tela os campinhos, mas peço para que você deixe o seu like se ainda não o fez. É muito importante para que o YouTube impulsione a entrega do nosso conteúdo, tá certo? E se inscreva se for novo por aqui. Muito prazer, aqui você está no canal Filho de Peixe. Se você for corintiano também, diga o que você está achando desse vídeo, tá certo? Aqui tem espaço para todo mundo. Vamos lá. O Corinthians, como eu disse, tem algumas dúvidas e o Santos deve repetir a escalação que o torcedor já está careca de saber. Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, Schmidt, Bom Tempo e Neymar, Guilherme, Soteldo e Tiquinho. O Corinthians pode vir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres ou André Ramalho, Gustavo Henrique ou João Pedro Tchoca, e na lateral esquerda ou Matheus Bidu ou o Anrileri. Na cabeça de área, Martinez, que está tentando tratar um problema no joelho, Ranieri, que sofreu uma lesão muscular e voltou a treinar no final dessa semana, ou Alex Santana na cabeça da área, Breno Bidon e André Carrijo, e no comando, na armação, Rodrigo Garro. Na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Para a gente falar dos caminhos para esse jogo, eu vou recomendar que, se você quiser uma análise mais aprofundada, você possa ver o vídeo que eu publiquei ontem, mostrando duas formas principais que o Santos pode vencer o Corinthians. E isso passa por explorar os espaços pelos lados do campo. Vou tirar aqui o Alex Santana e também o Ranieri, para que o campinho fique, e vou tirar também o Matheus Bidu, para que o campinho fique mais limpo. Vocês vão perceber que, se o Corinthians congestiona o meio de campo com esse losango, sobra espaço pelas laterais do campo. Então, uma parte importante da estratégia do Santos pode ser jogar pelos lados do campo e explorar. Do lado direito, Soteldo e Sherman contra o lateral esquerdo, obrigando que os volantes saiam para cobrir e podendo sobrar espaço pelo meio. E do lado esquerdo, já que o Escobar não sobe tanto, o Neymar junto com o Guilherme em cima do Mateuzinho para tirar o Carrijo de posição também deste lado, para que o Santos possa eventualmente aproveitar pelo meio do campo. E aí eu quero dizer para vocês, essa é basicamente uma forma interessante que o Santos pode levar perigo ao Corinthians, criando jogadas pelos lados do campo, cruzando jogadas, chegando na linha de fundo, porque cerca de 40% de todos os gols que o Corinthians sofreu nesta temporada saíram de cruzamentos. Então, o Corinthians tem problemas de encaixe na bola aérea dentro da sua área. Mas vamos falar de uma outra forma que o Santos pode levar perigo contra o Corinthians. Como eu também disse no vídeo de ontem, e de novo, sugiro que você veja para ter uma análise mais aprofundada, o Corinthians se defende quase que sempre com 7 jogadores. Depay, Garro e Yuri Alberto não voltam tanto para marcar. Eles até contribuem, mas não tanto. Ao passo que o Santos prende o Escobar e costuma soltar mais o JP Sherman. Então, nesse jogo de Itaquera, nós podemos ver um cenário em que o Santos atacará com 7 jogadores e o Corinthians se defenderá com 7 jogadores. Aqui é basicamente uma simulação do que pode acontecer. E tendo as duas equipes 7 jogadores, tanto para atacar quanto para defender, uma coisa que o Santos pode explorar é, se o Escobar fica e o Sherman vai, percebam que eu tentei encaixar aqui marcações individuais. E por que eu destaquei esse lado do campo? Porque eu acho que pode ser por aqui que o Santos possa vir a criar algumas oportunidades. Porque o Soteldo, ele é um jogador que joga da ponta direita, mas ele vem por dentro. E aí começa o quebra-cabeça. O duelo tático é também um jogo de xadrez, em que uma ação do seu time gerará uma reação do seu adversário. Se não houver essa reação, você pode criar perigo, você pode vencer o seu adversário fazendo gols. E a primeira ação do Santos que gerar uma reação do Corinthians é, se o Soteldo sair da ponta direita e vir por dentro, para tentar desequilibrar esse 3-3 aqui do meio de campo do Corinthians, a pergunta que fica é, o Anrileri vai quebrar essa linha para acompanhar o Soteldo? Se ele assim o fizer, o JP Sherman tem uma importante oportunidade para atacar livre. E todas as vezes que o Corinthians teve 4 jogadores da sua defesa, os 2 laterais e os 2 zagueiros, contra 5 jogadores no terço final, o 3-2-5 do Pedro Caixinha, o Corinthians teve problema. Porque aí você tem essa superioridade numérica no terço final. Imaginemos uma jogada que se desenha com o Guilherme, o Mateuzinho está aqui marcando, o Martinez acompanha o Neymar,
o Tiquinho fica aqui no meio desses dois zagueiros que vigiam e o JP Sherman pode chegar na segunda trave. A mesma coisa desse lado. Bola com o JP Sherman, o Angileri sai para cobrir ele, o Martinez acompanha o Neymar, o Soteldo pode vir por aqui, o Tiquinho arrasta o Félix Torres e aí você pode ter esse jogador aqui fechando no segundo pau. Então, já que o Corinthians não se defende com todos os jogadores, porque esses três atacam menos, o Santos pode explorar esse mano a mano, porque quando você joga numa situação de mano a mano, qualquer desequilíbrio pode ser fatal. E a gente sabe que no mano a mano, via de regra, o ataque sempre leva vantagem, ou, em maioria das vezes, leva vantagem contra os seus adversários. Tá certo? Então, eu separei aqui para a gente fechar esse vídeo 3 coisas que o Santos pode fazer para vencer o Corinthians e 3 coisas que o Santos precisa prestar atenção para não perder do Corinthians. Vamos começar com coisas que o Santos pode fazer para vencer. Como eu disse, explorar os espaços que o Corinthians deixa pelos lados do campo. Se o Corinthians marca num losango e congestiona o meio, sobra espaço pelas laterais. O Santos pode atacar a área do Corinthians com 5 jogadores. São eles: Guilherme, Neymar, Soteldo, Tiquinho e quase sempre o JP Sherman ou até mesmo o Gabriel Bontempo chegando como um elemento surpresa, já que o Corinthians deve se defender com uma linha de 4 jogadores. E também explorar os cruzamentos. Como eu disse, cerca de 40% de todos os gols que o adversário santista sofreu nessa temporada partiram de bolas alçadas à área do goleiro Hugo Souza. E coisas que o Santos precisa prestar atenção para não perder do Corinthians. A primeira delas, que o santista já sentiu na pele, é tirar a liberdade do Rodrigo Garro. No segundo gol que o Santos sofreu do Corinthians na fase de grupos, Pituca e Rincon apenas observam um Rodrigo Garro absolutamente livre alçar a bola na área, nas costas do João Basso, o Memphis escora e o Yuri Alberto faz o gol. Então, que o Gabriel Bontempo, que tem mais mobilidade, possa praticamente acompanhar o Rodrigo Garro de perto, para que o Santos não deixe o principal pensador do Corinthians ter a liberdade. O Santos também vai precisar prestar atenção no ataque ao espaço, os facões, as corridas nas costas da defesa do Yuri Alberto. Dos 3 jogadores de ataque, o Memphis Depay sai mais da área, o Garro é quem arma, é o arco e o Yuri Alberto é a flecha. Ele faz facão, ele corre na diagonal, ele busca as costas dos zagueiros. Ele é um exímio atacante que ataca os espaços das costas da defesa. E também o Santos não pode deixar o Gil exposto, porque se o Gil tiver que apostar corrida com o Yuri Alberto, ele deve levar a pior. Então eu imagino que o Santos possa, apesar de ter um estilo de pressão alta muito característico, jogar com uma forma um pouco mais conservadora, para que o Gil não precise fazer grandes corridas para buscar o Yuri Alberto, para buscar o Memphis, para buscar quem quer que seja, tá certo? E um último destaque, como eu disse, o Angileri pode jogar como lateral esquerdo. É um jogador que foi contratado para isso, mas apenas um destaque. Ele jogou pela última vez com a camisa do Getafe no dia 12 de maio e agora só voltou a jogar pelo Corinthians contra o Mirassol e não começou de titular. Jogou 25 minutos. Ele é muito melhor do que todos os outros laterais do Corinthians. Ele é mais equilibrado, ele é sólido defensivamente e ataca muito bem. O Hugo apenas defende, não ataca. E o Bidu ataca muito bem, deixa a desejar na defesa. O Angileri é mais equilibrado. Mas depois de quase 10 meses sem jogar, será que ele sai jogando, tendo que marcar o Soteldo? Se o Ramon Dias escolher o Angileri, acho que é bola no Soteldo para cansar o Angileri. É um caminho também que o Santos pode optar para tentar vencer esse jogo. No mais, Ramon Dias está absolutamente pressionado, já se fala em Renato Gaúcho no Corinthians. E não é porque o Corinthians tomou uma paulada de 3-0 do Barcelona de Guayaquil que esse jogo será fácil. É difícil. Um jogo nada tem a ver com o outro. O contexto é completamente diferente. O Corinthians joga em casa, diante do seu torcedor, com torcida única. Tem caminhos que o Santos pode adotar para vencer o jogo. O Corinthians tem a melhor campanha, mas fez jogos muito ruins nesse campeonato. Contra o São Paulo, foi dominado. Contra o Corinthians, contra o Palmeiras, por boa parte da partida, o Estevão, o Richard Rios e o Mike, pelo lado direito, impuseram muitos problemas para a defesa do Corinthians. E também nos jogos recentes da pré-Libertadores, tanto quanto o time da Venezuela, tanto contra o time, agora, o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians mostrou que deixa espaço na intermediária,
tem problemas dentro da grande área e esse balanço defensivo, ou seja, quando a jogada sai de um lado e se finaliza na outra, o Corinthians bate cabeça. Esses são os caminhos que o Santos pode explorar para vencer o jogo. Que o Santos possa fazer um grande jogo, seguir a sina de ter o Neymar e chegar à final, seria a 6ª vez consecutiva que isso aconteceria, para que o Santos possa, de novo, chegar numa final de Paulista e tentar erguer um caneco que não vem desde 2016. Esse é o nosso vídeo pré-jogo, o esquenta para a decisão entre Santos e Corinthians. Deixe seu like se você tiver gostado do vídeo, se inscreva se for novo por aqui, comente o que achou desse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e vire membro se quiser e puder. A gente volta amanhã com a nossa live pós-jogo por volta das 8h30 da noite, mas por enquanto é só. Nos vemos amanhã, tomara que o Santos chegue à decisão. Um abraço e até mais.